Bom, pessoal, a história não parou com os Estados Unidos autorizando o uso dos seus mísseis de longo alcance no território russo. E já tivemos uma continuação, um novo episódio bastante preocupante e perigoso. Hoje, nós acordamos com a Ucrânia dizendo que foi atingida aqui em Dnipro por um míssil russo que saiu de Astrakhan. Então, ele saiu de Astrakhan e chegou em Dnipro. E que esse míssil é um ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, um míssil balístico intercontinental. E o que aconteceu nos momentos seguintes? Os Estados Unidos falaram que não era, negaram que era este tipo de armamento, esse tipo de míssil que tinha sido lançado. Os ucranianos continuaram afirmando que era, os russos em silêncio. O Zelensky afirmou que as características todas eram de um ICBM. Bom, claro que vocês têm que compreender e devem estar se perguntando o que é um ICBM e por que esse fato é relevante. Ele é relevante exatamente por, supostamente, vou explicar para vocês se era ou não, um ICBM. Porque ICBMs nunca foram usados em combate. São mísseis que foram desenvolvidos na época da Guerra Fria e foram criados exclusivamente com um propósito: carregar ogivas nucleares, carregar uma bomba atômica. E os dois países, Estados Unidos e União Soviética, naquele momento construíram essas máquinas, essas armas muito poderosas, ou esses vetores de entrega de armas muito poderosas para, então, uma suposta guerra nuclear. Esses mísseis só foram testados até hoje e não usados em combate. E aí, o que é um ICBM? O nome já diz, é um míssil balístico intercontinental. Intercontinental já indica que ele é de longo alcance. Outro aspecto importante, eu acabei de falar para vocês, ele carrega ogivas nucleares. Ele não precisa só carregar ogivas nucleares, mas ele foi desenvolvido para ogivas nucleares, para bombas atômicas. Imagina que ele é um grande foguete espacial. Então, ele sai da atmosfera da Terra para conseguir viajar mais longe, para não ser detectado, por uma série de razões, e aí ele reentra na atmosfera, e aí você tem opções onde ele carrega uma única ogiva ou múltiplas ogivas. Múltiplas ogivas seria mais ou menos um grande foguete carregando vários outros mísseis dentro, e esses mísseis, cada um deles é uma bomba atômica. Então, é um foguete espacial que sai da Terra e quando ele reentra na forma de vários outros mísseis atômicos. Como eu disse para vocês, eles só foram testados, eles nunca foram usados. É claro e óbvio que o ataque que aconteceu hoje não foi usando bombas atômicas. Foram somente o míssil sem nenhum explosivo sequer. Não é que não tinha uma bomba atômica, não tinha nenhum explosivo, era só o míssil e as suas ogivas ou os outros foguetes menores dentro que atingiram alvos dentro da Ucrânia, mas sem carregar nada explosivo. Bom, então vamos voltar para a história dos acontecimentos agora que a gente já entendeu uma parte da importância desse tipo de arma, dos ICBMs. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, porque tem outras consequências ligadas com o uso de um ICBM. Mas voltando para a história, então o Zelensky disse que era, os Estados Unidos ficaram calados, e aí depois de algumas horas apareceu o Putin e disse o seguinte: eu testei uma nova arma, um novo míssil, que é um míssil balístico intermediário de alcance. Ou seja, ele meio que criou uma nova categoria. É um míssil balístico, só que a distância, o alcance dele não é intercontinental, ele é intermediário. E isso foi, assim, criado nesse momento, mas foi a explicação que o Putin deu. E os Estados Unidos, até então, que vinham negando, aí agora eles já assumiram que sim, é um míssil balístico intermediário e mais, disseram que eles foram avisados pela Rússia que esse míssil seria lançado. Essa parte é muito importante, gente.
Mas antes de eu explicar por que que era importante, o Putin, quando ele explicou que era uma nova arma, um míssil intermediário, ele disse que ele tem o direito de usar esse tipo de armamento contra qualquer inimigo e contra aliados dos inimigos. E aí vamos começar então a entender, a destrinchar qual era o objetivo do Putin. Por que que você lança um míssil balístico numa distância tão curta, né? Relativamente curta, um míssil balístico intercontinental? Tá bom, não era intercontinental se não for mesmo, mas o míssil funciona da mesma característica, ele sai da atmosfera da Terra e volta, e ele também traz as múltiplas ogivas, ou seja, o mesmo conceito, é um foguete espacial carregando vários outros mísseis dentro, e esses outros mísseis vão atingir o seu alvo, que foi o que aconteceu aqui. Foram muitos, a gente não sabe ao certo o número, tem gente que fala em 5, 6, a gente assiste o vídeo, vou mostrar para vocês, parece que são mais do que 5, 6, talvez no máximo 15, mas claramente é o mesmo tipo de míssil. E aí, por que que isso é relevante? Porque quando esses mísseis foram construídos, e eles foram construídos com o objetivo de uma guerra atômica, foi criada toda uma estrutura de defesa. E essa defesa e essa tecnologia e essa estratégia de proteção nuclear, ela envolve inclusive satélites, radares, uma série de coisas. Quando você lança um ICBM, você aciona esse sistema de defesa do seu inimigo. Como que os Estados Unidos sabem que a Rússia não vai iniciar uma guerra nuclear surpresa e os americanos vão poder responder ou vão poder se defender? Existe uma constelação de satélites americanos que eles só têm uma única função: detectar um lançamento de um ICBM. Porque o ICBM é que vai carregar as bombas atômicas. E aí os Estados Unidos vai retaliar e responder lançando os seus ICBMs para destruir a Rússia. E essa lógica estratégica que a gente chama de MAD, Mutual Assured Destruction, ou destruição mútua assegurada, é a lógica que impediu da gente entrar numa guerra atômica até hoje. Aliás, se você quiser entender mais sobre bombas atômicas, você precisa assistir as 2 aulas sobre a geopolítica da bomba atômica que estão no meu aplicativo, o Rock Academy. Nós estamos chegando no final da Black Friday. Você está percebendo o que está acontecendo no mundo? Não para, não vai parar. Você precisa de um aplicativo, de um lugar especializado para você ter acesso a tudo isso. Os preços do Rock Academy não serão iguais a esses nunca mais, gente. Aproveitem, entrem aqui no Rock Academy, se tornem assinantes que vocês vão ter acesso a muito conteúdo em tempo real, conteúdo exclusivo, cursos, aulas. Vocês vão se deliciar. Mas a lógica funciona mais ou menos assim. Por que que a Rússia ou a União Soviética não atacaram os Estados Unidos? Porque se elas lançassem um míssil, ia ser detectado e os americanos iam lançar um contra-ataque imediato e todo mundo iria morrer junto. Então, por isso que é destruição mútua assegurada. Não adianta você tentar me atacar de surpresa. Eu tenho meios de detectar o seu ataque e eu vou te retaliar imediatamente e nós vamos todo mundo morrer se você me atacar primeiro de surpresa. ICBMs acionam todo esse sistema estratégico de dissuasão nuclear. Ao lançar um ICBM, mesmo que seja para um teste, você precisa avisar o seu oponente, o seu rival. E ao longo da história, todos os testes e lançamentos foram avisados. Quando isso não foi avisado, ou a gente teve uma falha na comunicação, isso era um risco muito grande da gente iniciar uma guerra nuclear sem a intenção de se iniciar a guerra. Porque o outro lado vai acionar esse mecanismo de defesa e contra-ataque automático. Então, quando a Rússia decide lançar um ICBM, ela não poderia fazer isso sem avisar os americanos, porque você ia começar todo esse processo de resposta dos americanos. Deixa eu explicar para vocês como que é esse processo um pouco. Eu não vou entrar no detalhe, isso vale um vídeo assim longo e passo a passo de todo esse mecanismo. Mas vejam assim, a Rússia lança esse ICBM. No primeiro minuto,
os radares e satélites americanos já detectam que foi lançado. Pronto, se acionou todo o alarme e começou um grande processo de tomada de decisão, tudo está em alerta máximo. Foi lançado um ICBM. E aí, do segundo para o terceiro minuto, 2 a 3 minutos, eles começam a calcular a trajetória desse míssil, porque ele já voou um pouco, já dá para saber mais ou menos qual é o alvo ou para onde ele está indo, e aí os americanos entendem, não, o alvo somos nós, ou não, não somos, ou o alvo é um grande aliado nosso, ou não é, e aí você já entende o que está indo. O presidente americano tem de 6 a 12 minutos para tomar uma decisão de resposta. Por quê? Ele não pode demorar demais, porque senão o míssil vai chegar e vai explodir os Estados Unidos, ou enfim, ou ele, onde ele estiver. Então ele tem que retaliar para a lógica de MAD, de destruição mútua assegurada funcionar. A retaliação precisa acontecer antes do estrago ser feito. Claro que mesmo se o estrago for feito, existem outros processos e mecanismos posteriores, mas ele é mais forte, mais poderoso se ele for lançado antes dele atingir o seu alvo. Você lançou, eu vou te lançar de volta. E como esses mísseis podem ser lançados de submarinos nucleares que estão debaixo da água, podem estar na costa mais próxima, ou no mar mais próximo dos Estados Unidos, a distância percorrida vai ser menor. E aí, então, por isso que é de 6 a 12 minutos que o presidente tem para tomar a decisão. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O lançamento de um ICBM coloca em andamento uma cadeia estratégica mais alto nível, mais sofisticada, mais preocupante da história de todas as forças militares no mundo. É simplesmente isso. Por esta razão, não tinha como os russos não terem avisados. Porque se eles não tivessem avisado, imagina hoje de manhã, quando foi lançado, e o primeiro minuto, alerta todo nos Estados Unidos, um ICBM foi lançado. Pronto, estamos em preparação para uma guerra nuclear. Daqui 5 minutos, o presidente americano tem que tomar uma decisão de retaliar quem lançou esse míssil. Então, os russos avisaram. Como sempre que existem testes, também são avisados para não acionar esses gatilhos todos. E aí os americanos negaram que os russos, no primeiro momento, os americanos não falaram que os russos avisaram, só vieram falar depois. Porque óbvio que não tinha uma explicação e uma saída. Aí o Putin provavelmente veio com essa explicação, não, é uma outra categoria de mísseis. Aí os americanos, tá bom, esse é um save face, né? Essa é uma saída honrosa, essa categoria, é isso, essa outra categoria, uma outra categoria, por isso que a gente não se preocupou. Porque o simples fato da Rússia ter lançado isso para um alvo de verdade é cruzar uma grande linha vermelha. E os americanos disserem que isso não aconteceu, que eles não sabiam, teria sido uma coisa muito mais grave e o mundo inteiro estaria em pânico nesse momento. Então, os Estados Unidos ficou numa posição estranha, porque ele não queria admitir que a Rússia cruzou essa linha, mas também ele dizer que a Rússia não avisou, tipo assim, então nós chegamos muito perto de uma terceira guerra mundial ou de uma guerra nuclear. Estados Unidos ficou sem saída e acabou indo com a história do Putin, e o que vale aí é melhor essa história do que, óbvio, ter iniciado uma guerra atômica ou do que ter passado por fingir que não aconteceu nada, sendo que realmente alguma coisa aconteceu. Na verdade, gente, o resumo da história é que o Putin cruzou uma linha vermelha, mas isso não tinha um objetivo prático, tático, militar. Porque, como eu comentei com vocês, o ICBM e as ogivas, elas não continham sequer explosivos. Eram só o pedaço, as carcaças do míssil e do foguete que caíram. E elas não tinham o objetivo de destruir, elas tinham o objetivo de mandar um recado. Estou cruzando mais uma linha. Se o Putin vem cruzando várias linhas, e a primeira delas foi declarar guerra total a um país vizinho para conquistar um território, que é a guerra da Ucrânia, em 22, hoje ele cruzou uma nova linha
que tem um objetivo simbólico, porque a arma não estava armada ou equipada para ser uma arma destrutiva. Você não precisa de um míssil balístico para uma distância tão curta, intercontinental desse jeito, não fazia sentido. Claramente o que o Putin queria mostrar é, lembrem-se, eu tenho armas atômicas balísticas, né, ICBMs, e eu sou a maior potência nuclear do mundo. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que foi, e vocês vão perceber as ogivas separadas. Então, vocês vão ver que, de repente, múltiplas explosões, são múltiplos mísseis, eles atingem o solo, o alvo. Ó, 3, 4, mais 4. E aí esses são os estragos, mas não tem explosivo, então só destruiu o telhado, mas são múltiplos foguetes. Imaginem isso se tivesse com bombas atômicas. É uma cena daquela, só que cada uma daquelas explosões, que ali foram pequenas, é uma bomba atômica. É exatamente isso que o Putin simulou, criou no imaginário coletivo de muitas maneiras, o que ele tem na mão dele, o que ele pode fazer, como ele pode reagir. Não tem uma utilidade prática, mas tem um jogo psicológico sendo colocado e uma linha sendo cruzada. Então, mais um dia de escalada. Nós subimos mais um pouco e aquele relógio que mede se nós estamos perto do fim do mundo, de uma guerra atômica, hoje ele avançou um pouquinho. Ele não é regulado, né, com os acontecimentos diários, mas nós aqui regulamos para vocês com os acontecimentos diários. E hoje nós chegamos mais perto do precipício, mas a gente vai continuar aqui acompanhando e vamos estar explicando para vocês tudo o que está acontecendo.